Então, quando um paciente diabético faz musculação, ele consegue ter um desenvolvimento muscular melhor, você naturalmente melhora a sua sensibilidade à insulina. Em uma área, como que o ser o eterno aprendiz, que é o que eu consegui pegar da sua fala aí, te leva a ter outros olhares, né? Não sei se você já pegou algum paciente assim. E assim, nem sempre, quando o atleta que vai buscar aquela performance, eu tô falando assim, já a nível de um atleta que vai buscar resultados profissionais. Competem. Exatamente. Nem sempre isso se traduz com saúde, sabe? Porque hoje tem a ver uma vida de alta performance com a performance esportiva que nós estamos abordando aqui. Então, assim, pra você hoje, o que é uma vida de alta performance? Hello! Mais um podcast aqui do VGCast. Gente, o assunto aqui hoje é um assunto que tem interesse de todo mundo, tá? A alta performance, tá? Rotina. E a gente vai abrir aqui falando desde o mundo do empreendedorismo, dos profissionais, das pessoas que colocam o negócio no mercado e quer performar cada vez melhor no seu lado administrativo, talvez, no seu lado CNPJ, mas esquece o lado CPF. Então vamos falar aqui para você que treina, que é um atleta amador, até rotinas que vão te ajudar ainda mais a melhorar esse lado de alta performance voltada para a área esportiva. Até porque nós estamos com um convidado aqui hoje que entende tudo do assunto. Ele já até deu uma risada aqui e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem está aqui. Mas antes, eu queria deixar um recadinho aqui muito importante, que faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, que é a farmácia de manipulação artesanal de Macaé. Uma farmácia de manipulação aqui da nossa cidade, que entrega realmente qualidade, compromisso e um atendimento que você vai lá, vai deixar a sua prescrição e vai ser dada toda a atenção dos manipulados a serem feitos. Manda uma mensagem, o @ da farmácia artesanal de Macaé tá aqui embaixo, seguem eles, tirem dúvidas, mandem orçamento, eu só faço os meus manipulados lá e nós vamos falar, tá, de suplementação também aqui hoje e por que não deixar essa indicação para vocês aí, farmácia artesanal de Macaé. Então vamos lá, vamos iniciar aqui nosso podcast de hoje e eu vou falar para vocês quem que é o meu convidado que tá aqui na minha frente, vou passar a palavra para ele. E hoje é um prazer contar para vocês que nós vamos estar falando de rotina de alta performance. Aqui hoje, vida, trabalho, produtividade sem exaustão, tem como? Tem como ser um atleta amador? O que eu poderia fazer no meu dia a dia para eu performar melhor na área esportiva? O convidado que está aqui hoje para trazer esses assuntos com a gente é o Dr. Dilo, médico especialista aí na área de oftalmologia, também da medicina do esporte, amante da área esportiva, e eu já sabia disso quando eu convidei ele para vir para cá, só que isso ficou muito mais claro agora, tá, Dilo, na nossa conversa aqui, ele contando sobre todo o seu meio, tudo que ele já se envolveu, gente, de podcast, de rádio, de debates sobre o mundo esportista, e aí também nasceu o desejo de mais uma especialização na medicina do esporte, né, Dilo? Então fica à vontade, se apresenta aí para os nossos ouvintes, Dilo. Vitória, muito obrigado pelo convite, sou muito grato, é um prazer estar aqui presente, participando do seu podcast, parabéns pelo podcast, eu também já tive vendo ali algumas entrevistas suas, achei ótimo, muito, assim, sou muito grato por estar aqui participando. Eu ri ali que você falou, você já está rindo, porque quando você falou que eu sei tudo sobre o assunto, eu não sei tudo sobre o assunto, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a ver que a gente não domina tudo, que a gente não sabe tudo, que a gente está sempre aprendendo, que a gente está sempre evoluindo, é sempre oportunidade a cada dia da gente ser melhor um pouquinho a cada dia. E não sei tudo, mas aquilo que eu sei, eu espero transmitir aqui para vocês, para quem estiver assistindo aí. E é isso, né? Eu assim, sou oftalmologista já há muitos anos, aquilo que a gente estava conversando. Aliás, antes já deu um podcast. Já né? deu, já tinha que estar gravando desde ali já, para as pessoas saberem. Mas pode repetir, tá, Dilo? Que a audiência nossa quer ouvir você. Então, a oftalmologia ela foi a minha primeira especialidade, né? Da qual eu trabalho até hoje.
mas eu sempre fui muito ligado em esporte, né? Então, as curiosidades que envolviam o esporte, eu sempre quis entender melhor, quis saber como é que funcionava isso. Estava te falando, por exemplo, do basquete, como é que aquele jogador sai daqui do Brasil magrinho e ele vai jogar na NBA e fica forte pra caramba. O meu filho começou também a performar, né, no tênis, no esporte que ele pratica, tal. Então ele às vezes me perguntava algumas coisas, e a creatina vale a pena, tal. E esse era um universo que eu não dominava e que eu queria entender isso. E aí eu acabei me especializando, né, em medicina esportiva. Vi que depois estava muito relacionado com a nutrologia, e aí eu também estudei nutrologia esportiva. E aí isso é um assunto que também, assim, eu acabo me dedicando muito, algo que eu tenho um prazer em estudar, em crescer, assim, em conhecimento nessa parte. Essa área também me levou para, quando os pacientes começaram a aparecer, muitos pacientes também precisando emagrecer, ganhar massa muscular. Então isso acabou, a necessidade me fazendo entender melhor uma área em que eu nem esperava poder estudar sobre isso, mas eu acabei também me aprofundando nessa área, e eu acho que é saudável quando você busca outros caminhos, né? Percorre por ruas diferentes, assim, aí você começa a descobrir outros universos. E eu posso te dizer o seguinte: depois que eu comecei além da oftalmologia, estudar isso, eu acho que eu me tornei até um oftalmologista melhor, porque eu tenho um olhar assim para o paciente um pouco diferente. A oftalmologia, querendo ou não, ela tem a sua beleza, a sua importância, mas de certa forma você fica muito ali, vamos dizer assim, restrito a uma parte do corpo humano ali. Embora a gente saiba que, lógico, está tudo integrado. Mas quando eu fui para essa área do esporte, da nutrologia, eu comecei a ter um olhar muito mais integrativo, muito mais sistêmico, olhar o paciente de uma maneira diferente, sabe? Que legal, Dilo. Inclusive, você falou 2 pontos aí que me veio à mente que agora, e eu vou tomar a liberdade de puxar o gancho com você aqui nesse podcast. Tá. Porque assim, pessoal, aqui no podcast eu sempre preparo assim a gente não tem um roteiro, mas tem uma linha de raciocínio para ser seguida, né? Até mostrei o Dilo aqui, mas essa linha de raciocínio vai até se perdendo, tá? Porque à medida que você vai trazendo assuntos interessantes, que tipo assim, até de curiosidade minha também, imagino que da nossa audiência, eu vou estar puxando. Tá. E aí tem um assunto que você trouxe, né, tipo assim, da curiosidade sua lá do início, com os jogadores de basquete, que eu vou te fazer uma pergunta. Mas agora você trouxe outro assunto bem interessante, que quando você está lá no seu consultório voltado, né, ali para oftalmo, você começou a ter um outro olhar para os seus pacientes que passaram a chegar ali na sua frente. Sim. Quando você começou a ficar imerso na área da medicina esportiva, da nutrologia. Isso é muito interessante, porque, me corrija se eu estiver errada, tá? Chega ali um paciente, já aconteceu comigo, cansaço excessivo de trabalho, exaustão, está muito imersa ali no mundo do empreendedorismo, que exige muito da gente, né, Dilo? E a gente começa a ter aquela vista cansada, e começar a ver talvez uns flashzinhos, a pálpebra tremendo. E aí, na época, eu até procurei, né, um profissional oftalmo, para ver o que estava acontecendo, que eu via muitas luzes piscando. Aí fez exame, fez tudo, tipo assim, não tinha nada assim específico para diagnosticar. E no final das contas a gente cai aí procurando outros especialistas, outros consultórios, cai naqueles diagnósticos, tipo assim, cansaço, exaustão, tá fadigada. E aí, como que o conhecimento seu da área esportiva, da nutrologia, de conhecer o paciente como um todo, não só naquela região específica ali da oftalmologia, te leva a ter um outro olhar para aquela pessoa que possa chegar na sua frente dessa mesma forma, né? Muito interessante isso. E eu, sim, você falando assim, cara, realmente, como que a pessoa fica muito... Quando ela está presa só em uma área, pegou algum paciente assim e conseguiu abranger dessa forma no seu dia a dia? Então, por exemplo, na oftalmologia, tá? Aí, às vezes aparece uma pessoa, às vezes jovem, mas com retinopatia diabética. Certo. E aí, o que eu estava te falando, que às vezes o meu olhar era para a retinopatia diabética. Entendi. Hoje eu já olho ele e pergunto assim, você pratica atividade física? Entendi. Você faz musculação? A causa. Exatamente. Então, eu já e isso, assim, naturalmente,
o médico, ele é direcionado a ele tentar resolver aquele problema que está aparecendo ali na frente dele. Mas o que causou aquilo ali? Qual foi a origem daquela patologia ali presente, sabe? Então, isso me fez também me preocupar com como que isso surgiu. Aliás, não somente... Existem sempre alguns livros, né, que nos inspiram, que tem um livro que eu acho muito interessante, que eu indico aí para todo mundo ler. Não sei se você conhece, o Outlive, do Peter Attia. Não conheço. Ele é um cirurgião oncológico, em que ele começou a perceber o seguinte, e ele trabalha com oncologia, né? Então ele já pegava pacientes, por exemplo, que chegavam em situações de câncer, e ele também trabalhava em um hospital, e ele começou a perceber que a evolução dele na medicina fez com que ele conseguisse, junto com a equipe dele, reverter situações agudas, mas que ele não conseguia entender como que as pessoas chegavam naquele ponto. E ele começou a entender que era necessário ele voltar para entender a causa de todos aqueles processos. E aí ele coloca nesse livro os 4 situações principais que atingem a nossa população: o câncer, as doenças neurodegenerativas, as doenças cardiovasculares e o diabetes. Então, os distúrbios metabólicos, né? Então, diabetes, câncer, as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. E qual outra que eu falei? O câncer, diabetes, as doenças cardiovasculares. Então, ele começou a ir profundo nisso. Qual a causa de ter tantas pessoas com esses problemas na nossa sociedade, entendeu? Então, esse meu olhar, ele veio também das especializações que eu fiz, né? Mas também de algumas referências que a gente vai tendo ao longo da vida. Esse foi um dos livros que me marcaram muito, né? E por quê? Porque, da mesma forma, ele passou a tentar olhar para o paciente de uma maneira diferente, tentar ver qual era a causa daquilo dali. Então, por exemplo, quando hoje eu pego um paciente com retinopatia diabética, eu não olho só a retinopatia diabética. Eu falo, você está acompanhando com o seu endócrino, você está fazendo atividade física, a musculação é extremamente importante, porque os receptores de insulina, grande parte, eles têm os receptores alta sensibilidade na musculatura esquelética. Então, quando um paciente diabético faz musculação, ele consegue ter um desenvolvimento muscular melhor, você naturalmente melhora a sua sensibilidade à insulina. Então, hoje eu já consigo poder orientar dessa maneira. Mas antigamente eu estava focado na retinopatia diabética. Sim, e acabou. Assim, teoricamente, né? Sim, a gente vai tratar a retinopatia, mas hoje eu já consigo poder orientar ele a gente ir na causa, né? O que ele precisa mudar na vida dele para que ele consiga ter um equilíbrio melhor, para que ele consiga ter, nessa questão do diabetes, uma melhor sensibilidade à insulina, não somente pensando no medicamento em si que ele vai usar ou no tratamento que ele vai fazer da retinopatia, mas pensando também em mudança da forma que ele tem vivido, sabe? Estilo de vida, né? Isso, uma mudança de estilo de vida. Você vai além, né? Tipo assim, você conseguiu, como você falou, né? Você conseguiu sair do olhar simplesmente daquilo, na qual você está no consultório ali da oftalmo específico, entrando nos seus outros conhecimentos da medicina esportiva e nutrologia e além. Isso. Porque realmente, todo diagnóstico, tudo que uma pessoa chega para gente, no caso você ali no consultório, como profissional médico, ele tem uma causa. Sim. E aí a gente começa até a observar que a maioria dessas causas está tudo ligado a estilo de vida, né, Tilo? Estilo de vida é o que vai comandar comanda o ser humano o tempo todo, em todas as áreas da vida dele, que ele quer performar bem. A área de negócio, empreendedorismo, trabalho, o que for. E aí eu fiquei curiosa de um outro ponto, fugindo aqui agora deste assunto que você respondeu extremamente bem. E aí, deixa eu só fazer um adendo aí para a gente, de repente, vai entrar em outro assunto e a gente pode fugir disso, que isso é uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas, elas
elas aceitam, às vezes, condições que geneticamente, vamos dizer assim, elas já estão pré-estabelecidas. Então, por exemplo, o meu pai tinha uma condição ele infartou com 42 anos, ou ele teve um problema, uma determinada patologia, e aí eu já estou condicionado geneticamente, e aí você aceita aquilo. E hoje a gente sabe que a mudança do estilo de vida, ela é fundamental para que essa expressão genética tenha um caminho totalmente diferente. Então a gente hoje estuda muito a epigenética, que é a forma com que o estilo de vida seu vai fazer com que talvez essa predisposição genética que você já tenha vai se manifestar. Então muda muito, tá? Sim. Então assim, o fato de você geneticamente já apresentar uma certa predisposição, isso não é uma sentença, porque a sua mudança do estilo de vida faz muita diferença. Perfeito. Você não precisa pensar que você está condicionado Exatamente, àquilo, né, do seu familiar, né? Isso. É porque realmente isso é uma fala muito ouvida hoje em dia, né? É genético. Genético e pronto. E aí, tipo assim, abraça a sua genética e vai ser feliz com ela, doa quem doer. Sim. Então, eu estava até falando com uma pessoa conhecida, que aí falou assim, não, mas o meu avô infartou com 40 e poucos anos, o meu pai infartou com 40 e poucos anos, e aí eu fico pensando, bom, o que ele fez para que ele pudesse chegar com saúde aos 40 e poucos anos? Essa que é a diferença. Sim. O que ele começou na vida dele de diferente, que o avô fez, que o avô não fez, que o pai não fez, e que ele poderia ter feito diferente. É isso que eu acho que seria interessante. Sim, sim, perfeito. Não faz todo sentido. Muito bem colocado. E sempre quiser colocar mais, traga, tá? Hoje é que eu fiquei curiosa também, que você trouxe, assim, que lá no seu início, quando você foi migrar para os estudos da medicina esportiva, né? Aí teve a questão do seu filho, que joga tênis. Aí os seus questionamentos também, né? Como jogador da NBA aqui no Brasil, é todo ali franzido, desse jeito assim, fininho, chega lá fora, vira um monstro. E aí você começou a buscar as respostas disso, Dilo? Então, o que você pensa sobre isso? O que faz essa pessoa chegar lá fora e ficar grandona? Então, assim, quando a gente fala assim, em ganho de massa muscular, né, em você ter, nesse caso, que a gente vê os jogadores que desenvolvem um potencial maior, né, principalmente buscando uma performance melhor, e aí isso vai muito também em algumas, lógico, a gente tem que diferenciar modalidades, né? Mas, por exemplo, como a gente citou o basquete, um esporte de muito contato, né? Onde você ter um porte físico, isso faz toda a diferença, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, um atleta que tem maior quantidade de massa muscular, ele vai ter um diferencial, né? Ele vai desenvolver força, ele vai desenvolver potência, né? Então, estratégias, né? Existem estratégias nutricionais, estratégias hormonais, verificar possíveis deficiências, né? Deficiências nutricionais, deficiências hormonais, mas tudo isso é possível, sim. É possível você buscar uma performance melhor com conhecimento, com profissionais especializados nisso, com estratégia. Possível, sim, com certeza. E transforma o perfil desse atleta. Transforma totalmente. Totalmente. E aí muda ele muito. Performa melhor, entrega melhor. Sim. Os treinos. Perfeito. Queria muito puxar esse gancho. Eu vou trazer para você aqui agora, Dilo, um adendo aqui para os nossos ouvintes, né? Que são empreendedores, que estão no mundo dos negócios aí. Antes da gente falar um pouco mais, né, da área da performance esportiva, que assim, o que seria uma vida de alta performance, sabe? Porque quando a gente está empreendendo, a gente pensa muito aqui em entregar produtividade na forma de resultados, né? Para o empreendedor, você está lá no seu consultório, atendendo lá X número de pacientes, isso tem a ver com a sua produtividade, com a sua entrega. Em qualquer área de empreendimento é isso, né? Performar bem, entregar resultados, né? A todo custo? Aí depende de cada um, né? E aí eu queria trazer o seguinte aqui, o que tem a ver uma vida de alta performance com a performance esportiva que nós estamos abordando aqui. Então, assim, para você hoje, Dilo, o que é uma vida de alta performance?
É uma boa pergunta, né? Assim, é porque talvez em algum momento da minha vida, uma vida de alta performance, talvez estivesse muito relacionado àquilo que eu conseguia produzir como profissional e ao recurso financeiro que essa produção me gerava. Tá? Hoje em dia, eu não penso mais assim. Tá? Eu penso que uma vida de alta performance, hoje, a minha resposta seria você ter uma vida em que você consegue ter uma qualidade boa de vida, no sentido de poder gerenciar o seu tempo, poder gerenciar os fatores que são estressantes e que fazem parte da vida. Tá? Ninguém é um monge budista que fica isolado no alto da montanha, onde nada influencia você. A gente está envolvido numa sociedade, então a gente lida com pessoas, né? Então é natural que problemas apareçam, problemas sejam resolvidos, a maneira com que você gerencia isso, a maneira com que você gerencia o seu tempo, a maneira com que você dedica tempo para você, para a sua saúde, para a sua família, para o seu marido, eu para minha esposa, para os meus filhos, né? Como que você consegue gerenciar as 24 horas do seu dia? Então, se você está gerenciando isso de uma maneira saudável, de uma maneira boa, de uma maneira que você sente que você está em equilíbrio com você mesmo, com a sua essência, com aquilo que você é, beleza, eu acho que isso seria uma produtividade saudável. Agora, se você não está, se você, por exemplo, está trabalhando muito e isso está prejudicando a sua saúde, e você não tem qualidade de vida, e você não está conseguindo dormir, e você não tem tempo para fazer atividade física, e você não tem tempo para dar atenção para sua família, então aí eu acho que você não está performando bem. Mas quando você consegue ter um equilíbrio nisso tudo, aí eu acho que isso seria, hoje em dia, tá, nesse momento da minha vida, seria uma performance saudável, assim. Essa performance saudável? Isso, é uma vida de alta performance. Isso, vida de alta performance, é isso. Perfeito. Não, eu achei fantástica a sua resposta, eu compartilho ela também, né? Por que eu quis trazer isso daqui? Porque hoje, como eu estou imersa no mundo do empreendedorismo, tanto no consultório, quanto os alunos profissionais da área da saúde, e a gente começa também a ler livros acerca desse assunto de empreendedorismo, de como produzir mais, de como escalar, de como crescer. Aí você começa a seguir pessoas no Instagram, os coaches da vida que batem nessa tecla. E muitos deles não defendem esse ponto de vista, né? Eles defendem o quê? Que doa quem doer, você tem que produzir, e depois que você tiver numa vida estável, colhendo aquilo que você queria colher com o trabalho, você tem tempo para relaxar, para ter tempo com a sua família. Eu não acredito nisso, sabe? Eu também não. Eu já tive essa mentalidade em um momento da minha carreira. Depois que eu tive minha filha está com 2 anos hoje. Depois que minha filha nasceu, eu virei uma chave. Eu entendi que, tipo, sempre trabalhei muito, sabe, Dilo? Tipo assim, de dormir 2 horas da manhã, acordar 7, acordar 6 para produzir de novo. E eu entendi que eu estava adoecendo. Eu entendi que eu tinha dores no corpo que eu nunca tive. Eu entendi que eu estava deixando de ir na academia. Quando eu olhava na sexta-feira, eu falei assim, putz, fui nem um dia. Passou a semana e... Não fui nem um dia. Por quê? Porque eu não estava tendo tempo. E aí eu trouxe essa pergunta porque eu acredito que sim, que ir a uma academia, ou nem vou até tirar o termo academia aqui, e fazer a atividade física que você se identifica, ela tem que estar na sua agenda, da mesma forma que você quer bater aquela meta de tantos clientes no final do dia, do faturamento no final do mês. Ela tem que estar ali na sua agenda. E é aí que a gente entra, né? De como equilibrar isso, de como trazer isso pro dia a dia, né? Como que eu posso me tornar uma pessoa, agora, falando que performa bem na área esportiva, na área da qualidade de vida. Porque uma vez que você tem isso, você entrega qualidade no seu emprego também. É algo, tipo assim, que eu super acredito, tá? Acredito que também venha da sua linha de raciocínio aí, né? Um CPF forte, na frente de um CNPJ forte. Verdade. Né? E isso, assim, talvez quem for me ver nessa entrevista vai achar que o Dilo é um cara super equilibrado e consegue gerenciar tudo isso. Não consigo não, gente. Assim, é difícil para mim também, sabe? Por mais que eu tenha o conhecimento, você gerenciar isso não é fácil. Então eu ainda trabalho muito isso na minha vida.
Tem alguns aspectos que eu acho que eu poderia melhorar ainda, e aquilo que eu estava falando, a gente sempre pode melhorar, e eu ainda trabalho alguns pontos. A vida também fez com que, você estava falando, né, alguns sinais aparecem que nos ligam um sinal de alerta para ver que as coisas não estão legais, e também aconteceu comigo. Por exemplo, eu do nada apareci com algumas manchas. Quando eu fui ver era vitiligo, e eu falei, cara, isso é um sinal que alguma coisa não está legal, né? Então também parte cardiológica, aí já um iniciozinho de uma aterosclerose, e aí eu ligou um sinal de alerta que eu poderia mudar alguns hábitos que eu carregava, que eu poderia melhorar. Então, alguns aspectos nutricionais. Então, às vezes, o seu corpo, ele vai falar, ele vai dizer para você que alguma coisa não está legal, sabe? E aí é o momento de você ter essa virada de chave que você falou, sabe? De poxa, eu preciso mudar nisso aqui. Então, é isso. Eu acho que a gente pode estar atento a esses sinais que aparecem, que o nosso corpo mostra e que a gente vai sentindo também. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito interessante, que a gente nem abordou esse aspecto também, é a questão da espiritualidade. Eu acho que vale a pena também a gente, que eu falei muito sobre gestão do tempo. Pois fale, Dilo, pode falar. Questão da família, a questão de você trabalhar, mas ter tempo também para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo, mas também a espiritualidade, ela também é fundamental, sabe? A gente entender que nós não somos, isso é o que eu acredito, tá? Que nós não somos somente um corpo físico, mas temos a parte espiritual, e isso também, quando a gente alimenta esse nosso lado, eu acho que a gente também caminha por um equilíbrio maior, sabe? Com toda certeza, eu super acredito nisso também, né? Cada um tem sua forma de buscar aí, né? O vínculo, né? Com a espiritualidade, isso, com o que ela acredita, seja o que for o seu meio, né? Seja um meio de uma oração, uma leitura, o silêncio, né? A gratidão, para realmente restabelecer ali o seu interior, né? Isso aí, Odile, isso é muito interessante que nós estamos falando tudo, porque realmente foi romantizado hoje em dia a alta performance na alta produtividade. Sim. Isso é muito romantizado hoje em dia, né? Aquela pessoa que performa bem, aquela pessoa que está produzindo horrores, está capengando, morrendo ali, coitada, cheio de roxo no corpo, não sabe de onde vem esses roxos, mas está performando bem. É a vida de alta performance, pode até ser, né, para algumas pessoas, né? Mas trazendo aqui, tipo assim, o que eu acho, o que você acha, e até mesmo trazendo talvez o que vai dar resultado para aquela pessoa a longo prazo, eu diria assim, sabe? Não seria esse tipo, assim, de alta performance. Mas, para a pessoa, então, performar bem e ter uma vida de alta performance, tanto no trabalho quanto na vida, ela tem que ter um bom estilo de vida. E aí que entra o quê? A performance voltada para esportes, alimentação, o estilo de vida saudável, digamos assim, no dia a dia, né? E aí cada um escolhe a sua atividade física que ela mais se identifica, né? Hoje você faz quais atividades físicas, Dilo? Então, eu sempre fui um grande amante do tênis, né, e do futebol. Foram os esportes que me acompanharam ao longo da vida. E aí eu sempre fui aquela pessoa, eu não gostava, né? Não gostava de fazer musculação. Mas cada vez mais eu fui entendendo a importância disso, principalmente pelo fato de que chega um momento da vida em que a gente naturalmente vai tendo uma tendência a ter perda de massa muscular, né? E aí você se torna mais importante ainda, até para você fazer as coisas que você gosta, né? No meu caso o tênis e o futebol, até para você fazer isso e não se lesionar, a musculação era importante, e era algo que eu não gostava muito, mas que eu consegui hoje em dia. Hoje eu já posso dizer que eu gosto de fazer, eu tenho prazer em ir lá, e hoje eu também entendo a importância que ela tem na minha vida e na vida das pessoas também. Então o que eu faço hoje em dia?
Eu, de vez em quando, eu corro, mas não é sempre. Eu tento fazer uma atividade aeróbica pelo menos aí 150 minutos por semana, que é o que recomenda, né, a Organização Mundial de Saúde, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Então eu tento manter isso através do tênis, ou de uma corridinha, ou através do futebol, e eu faço intercalado e a musculação nos dias que eu não faço atividade aeróbica. Perfeito. E aí, quando a gente fala assim, eu te perguntei exatamente o que você faz, para a gente entrar num assunto do assim, o que é performar bem no mundo esportivo. Porque a gente falou assim, o que é uma vida de alta performance no mundo dos negócios. Então, já que a gente está querendo trazer agora o mundo esportivo, para que a pessoa consiga levar a sua vida no equilíbrio, cuidando do corpo dela, cuidando da mente dela, atrelado ao trabalho, ou o que seria performar bem? Porque as pessoas ficam assim, tá, mas para você, o que é performar bem no mundo dos esportes? É o que? Na academia, é você conseguir pegar cada vez mais carga, mais peso? No cardio. Para você, o que seria performar bem no mundo dos esportes? Pois é, assim, no meu caso, tá? É quando você, de alguma forma, você está com saúde, você está com equilíbrio. Agora, a gente sabe que a cabeça do atleta é diferente. A cabeça do atleta, ele busca resultado, né? Ele corre atrás do resultado. E, assim, nem sempre... quando o atleta que vai buscar aquela performance, eu estou falando assim, já a nível de um atleta que vai buscar resultados profissionais. Competem. Exatamente. Nem sempre isso se traduz com saúde, sabe? Porque... Ótimo assunto. A necessidade de você atingir um resultado, às vezes, é tão... isso te pressiona tanto que você vai buscar um caminho que nem sempre é sinônimo de saúde, tá? Isso acontece em algumas modalidades, então é um tema delicado, porque geralmente as pessoas relacionam muito atleta com saúde. Exatamente. Mas nem sempre alta performance ela se traduz em saúde, tá? Isso é um tema um pouco difícil, um pouco delicado, mas é o que a gente observa, né? Sim, concordo perfeitamente. Tanto é que, tipo assim, os atletas, as pessoas que estão treinando no dia a dia, são desde aquelas pessoas iniciantes que estão ali buscando um equilíbrio para performar bem no trabalho, a atletas amadores que não buscam por esse resultado de competições, de pódio, então não precisa levar o corpo ao extremo. Exato, essa questão de levar o corpo ao extremo. É o que não seria sinônimo de saúde, né? Exatamente. Mas acontece no mundo do atleta, tá? Eu não estou colocando no mundo do amador. Tá? Mas no mundo do atleta isso acontece, né? E no amador, ele está ali no dia a dia, o performar bem dele, ele quer cada vez mais evoluir naquilo que ele faz. Então, digamos assim, uma pessoa que está aqui assistindo a gente hoje, ela corre 5 km. Colocar assim a média aqui. Agora ela quer passar a correr 6, 7, 8. Ela quer aumentar aquilo de forma gradativa para superar assim os seus limites no dia a dia. Então ela busca alternativas para que ajude ela a performar cada vez melhor para atingir esses resultados. Resultados que não são extremos e que vai trazer o quê? Satisfação temporária ali para ela de superar limites, mas também satisfação a nível saúde. Isso é uma coisa muito individual, né? Assim, a evolução na atividade física, ela é importante, porque existe um princípio realmente da sobrecarga, um princípio que quando você busca um estímulo diferente, você cria um estímulo para que o seu corpo possa se adaptar de uma forma diferente. Então, quando você, por exemplo, você aumentou o volume do seu treino, você gera um estímulo adaptativo, né, para o seu corpo, e isso é extremamente interessante, mas tem que ser feito de forma individualizada e principalmente com segurança, né? Ninguém deve sair, você corre 1 quilômetro, vai correr de repente 21. Então, tudo isso tem que ser feito com segurança, vendo se você está capacitado para isso, se você faz os seus exames, né? E aí, se você estiver capacitado para isso, vai evoluindo aos pouquinhos, né? Com ajuda profissional, que
porque aí você vai fazendo isso de uma maneira saudável, né? Sem maluquice, sem achar que vai passar de uma semana para outra, você vai pegar uma carga altíssima, você vai passar de um volume de treino muito grande, vai fazendo aos poucos, né? Com ajuda profissional, que isso aí isso é saudável, sabe? Quando você faz essa evolução gradativa, isso vai gerando adaptações no seu organismo que são favoráveis. Perfeito. Tá? Até porque a pessoa não vive daquilo, né? Ela está querendo trazer aquilo para viver bem. Né? Exato. E a progressão que vai acontecer ali é a nível de satisfação. Porque todo mundo gosta de progredir na vida. De satisfação e progressão fisiológica também, sabe? Porque isso vai acontecendo. Por exemplo, como é que a pessoa evolui, ela começa a ter ganho de massa muscular, né? Principalmente aí eu vou tirar a parte hormonal, não vou falar sobre isso agora, nem a parte nutricional, mas o estímulo mecânico que você vai fazendo com a carga, e chega um momento em que é necessário para que você tenha um ganho de massa muscular maior, o princípio da sobrecarga, ou seja, você aumenta a carga um pouquinho para que você gere o estímulo de adaptações. É isso que faz o seu organismo, você ganhar massa muscular, através desse princípio de sobrecarga e adaptações. Perfeito. Então, uma pessoa pura ali, sem suplementos, sem hormônio, sem a parte nutricional, vai focar em o quê? Aumentar a carga. É isso, Gil? Esse é um princípio. Isso. Natureba. Não, aí tem outros aspectos que são importantes para que esses resultados aconteçam também. Perfeito. Não, super entendo aí. Em contrapartida com tudo isso que nós estamos trazendo aqui, Gil, a gente sabe que nós temos aí pontos, né, no dia a dia, pontos no nosso organismo que destrói a alta performance ali, corporal, a alta performance nesse nível esportivo que nós estamos trazendo silenciosamente e que a gente nem percebe. Eu recebo isso muito no consultório, né? Muitas das vezes o questionamento é o seguinte: nossa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou seguindo tudo que tem que ser feito, estou treinando todo dia, de domingo a domingo, eu uso uma suplementação, eu estou me alimentando bem, mas eu não vejo resultado, eu não vejo evolução. E aí eu acho que entra aí fatores que destroem a performance silenciosamente, né? Fatores como a inflamação. E aí você poderia trazer para a gente, assim, mais fatores, né? Qualidade do sono, quanto que o sono impacta realmente na pessoa que quer ganhar massa muscular. Conta um pouquinho para a gente. Então, são algumas questões assim que a gente que está... isso que eu estava te falando, né? Assim, a gente tem sempre oportunidade de poder estar melhorando alguns aspectos da nossa vida em que às vezes a gente nem tinha conhecimento, mas a gente passa a poder entender aquilo melhor e fala, poxa, eu preciso melhorar nisso. Então, ao longo desses anos que eu fui atendendo pessoas assim, eu vi que algumas coisas elas eram muito assim menosprezadas. Isso que você falou, às vezes a pessoa procurava fazer um treino legal, mas dormia, 4 horas por noite, sabe? Não dormia bem, tinha um sono muito ruim. O que eu vi assim, muito comum acontecer, tipo assim, a pessoa treinava bem, mas aí chegava sábado e domingo, cara, e tomava muita cerveja, entendeu? E assim, mas aí eu vou no churrasco e fica a resenha e tal. Eu falei, mas você bebe quanto? Uma long? Não, doutor, aí vai... O que? Sábado, aí, umas 8, 10. Falei, cara, é muito, cara, assim, então, tem algumas coisas que as pessoas acabam menosprezando muito. A questão do sono, o sono é fundamental, é como se fosse aquele nosso momento em que o nosso corpo, ele vai fazer uma desintoxicação. Então, é um momento em que você tem um pico, por exemplo, do hormônio do crescimento, que vai te ajudar eu estava falando isso desses processos adaptativos, exatamente no sono em que isso acontece. Então, assim, é um momento extremamente importante para a nossa saúde, para que a gente possa ter um equilíbrio metabólico ali. Então, quando você tem um sono ruim, um sono não reparador, isso afeta no seu metabolismo, isso afeta inclusive na liberação de hormônios que geram saciedade, isso afeta na sua imunidade. Então, assim, isso
sempre foi muito menosprezado. Hoje em dia a gente já estuda melhor isso, né? A gente tem profissionais que são especializados na medicina do sono. Hoje a gente já tem exames que conseguem detectar como é que está essa nossa qualidade do sono. Então isso é muito importante. E o que eu percebo também é essa coisa do álcool, né? Que assim, as pessoas acabam socialmente, né, usando muito álcool, e isso acaba prejudicando muito o seu treino, né? Eu estava falando sobre adaptações. Então a gente tem uma via, né, uma via fisiológica, que eu não quero colocar nome aqui, porque senão fica muito complicado para quem está ouvindo, mas a gente tem uma via fisiológica que estimula, por exemplo, o ganho de massa muscular. O álcool inibe essa via. Sim. Então, ele é um fator que inibe uma via da qual você está treinando para ganhar massa muscular, para ter uma performance melhor. Aí você joga tudo fora quando você chega de noite e extrapola no álcool, quando chega no sábado. E aí você acaba atrapalhando muito aquilo que você quer atingir, o seu objetivo, a sua performance. Você está ali treinando, se esforçando, mas acaba menosprezando alguns pontos que são importantes. E esse a gente citou dois, né? O sono, o álcool. Sim, o melhor então para quem está querendo performar cada vez melhor nos treinos, principalmente de ganho de massa muscular, é evitar a bebida alcoólica. É um conselho que você daria assim para... Bom, nesse aspecto, eu diria que o treino, né, o treino de resistência, né, com peso, o treino de carga, lógico, bem orientado, você fazendo com técnica, fazendo de uma forma correta, né, muito importante isso, tá? Às vezes a técnica faz muita diferença no resultado. Por isso que é sempre bom você procurar um profissional, você ter uma nutrição adequada. Isso faz muita diferença. Quando você tem um equilíbrio do balanço de proteínas que você ingere ao longo do dia, isso é fundamental, tá? Então, isso também é uma coisa que é muito assim menosprezada. Às vezes a pessoa tem uma alimentação muito desequilibrada, uma alimentação muito baseada em carboidratos, com pouca ingestão de proteínas ao longo do dia. Isso principalmente, né, pessoa após uma certa idade, é mais importante ainda que ela tenha uma suplementação proteica, ou então ela tem espaços ao longo do dia em que ela fica muitas horas sem ingerir proteína. Isso também não é legal. Então você tem um balanço de distribuição de proteínas ao longo do dia, ele é assim, fundamental para esse ganho de massa muscular. Então a gente falou do sono, evitar álcool. A gente falou do treino, né, com peso, com carga, com volume e com uma técnica adequada, com a distribuição de proteínas ao longo do dia. E se você tiver um equilíbrio hormonal também, se os seus hormônios estiverem em equilíbrio, isso também ajuda muito, né? Principalmente o estresse do dia a dia, né? Principalmente o estresse acaba do dia a dia. silenciosamente com a performance esportiva. Exato. Perfeito. Eu falo do álcool assim porque, tipo assim, a maioria das pessoas bebem, né? Algo assim, socialmente, no final de semana, igual você trouxe, mas esse socialmente é contas long neck, né? Pois é. Então, tipo assim, o ideal seria não beber. Tipo assim, já que você quer, é um desejo seu, tipo assim, de trabalhar todo esse ecossistema para performar melhor nessa atividade física e ganhar massa muscular, não bebe, cara. Então, mas assim, eu entendo que às vezes também tem aquela situação que é prazerosa, às vezes você vai tomar uma taça de vinho. O lado mental, Dilo. Tal, aquele momento ali, sei lá, você está com o marido, com a esposa tal, e quer tomar aquela tacinha de vinho. Gente, pô, também é um momento prazeroso, aquilo, tranquilo. Agora, o que eu falo é do excesso, do exagero, do desequilíbrio. É isso que eu estava falando. O volume. Porque também você fica... Vitória, eu sou uma pessoa que eu não consigo ser a ferro e fogo, não. Por exemplo, eu gosto de beber ali meu vinho, eu gosto de uma cervejinha. Assim, às vezes, tirar ali... se você quer esse resultado, você não pode beber mais. Acho que vai me trazer mais transtorno psicológico do que a performance que eu quero buscar na área esportiva. Pois é. Talvez intercala com uma fazendo água tudo, ali. Né, com equilíbrio, né, com sabedoria, né, tranquilo, não tem problema não. E, Dilo, e aí entrando no outro ponto, né, da performance esportiva aí para as pessoas, né, que querem cada vez performar bem, pegando o gancho da suplementação. A gente trouxe nutrição,
tem a parte hormonal, a qualidade do sono, ingestão de bebida alcoólica. E nós temos hoje em dia no mercado uma gama de suplementos que vem aí para ajudar, mas também para sabotar, né? Os resultados, né? Muito marketing por cima, né? Tem muita coisa. Eu gosto da suplementação, eu defendo muito o uso de suplementação. Eu acredito que realmente o próprio nome fala, ela vem para quê? Para suprir, né? A suplementação vem para suprir uma necessidade. Sim. E hoje na correria do dia a dia, trabalha, eu venho pro podcast, tô no consultório, saio daqui correndo, busco minha filha em casa, depois vou pra academia ainda. Uma coisa de doida. Muitas das vezes tem dia que eu não consigo ter uma alimentação que me entrega todos os nutrientes que meu corpo precisa. E aí eu lanço mão, sim, da suplementação para eu me sentir viva, para eu estar bem, estar aqui com energia, conversando com você aqui agora, mesmo muitas das vezes estar com a mente um pouco mais cansada, chegar em casa, conseguir dormir, ter um sono revigorante, né? E aí nós temos inúmeras suplementações no mercado. O que você pensa sobre as suplementações? Você vê que realmente elas também são um aliado para as pessoas. Tem muito marketing também em cima de suplementações que são fajutas, mas elas estão aí para ajudar cada vez mais o número de pessoas. É o que você pensa? Traz sua linha de raciocínio pra gente. Não, concordo com você. Acho que você explanou muito bem essa questão da suplementação. É algo que vem para suplementar, às vezes, uma deficiência que a gente tem, de acordo com a característica de cada um, né? É importante que isso seja muito individualizado. Então, isso vai depender muito do estilo de vida de cada um, do aspecto nutricional, né? Do aspecto hormonal. E aí a gente tem, que bom que por um lado, né, esse é um mercado que vem crescendo muito e, como você falou, alguns suplementos não têm um nível de evidência tão significativo assim, né, mas já existem muitos suplementos que têm um nível de evidência muito boa, né, e que fazem parte, assim, de uma estratégia que a gente tem para permitir uma qualidade de vida melhor, né? Então é isso que você falou, eu acho ótimo, acho muito interessante. Inclusive também indico e receito vários. Tem alguma que é sua queridinha, que você defende ela, que ajuda as pessoas em qualquer área, da área de performance física? Eu vou muito pelo nível de evidência científica, né? Então, desses suplementos, a creatina é que tem maior nível de evidência científica, né? É o que de fato você tem maior quantidade de estudos que evidenciam o benefício que ela pode provocar. A princípio na atividade física, mas hoje em dia tem se estudado também na parte cognitiva, né, o uso da creatina. Então, eu colocaria assim, a princípio ela como sendo o mais importante em termos de suplementação. Tá? Padrão ouro, né, do mercado, né? Sim, pelo nível de evidência científica, né, que ela tem. Até os resultados que ela entrega, assim, no corpo da gente, né? Ela vai entregar ali força, performance, e aí vem o ganho de massa muscular atrelado a ela com o tempo de uso, né? Sim, com o tempo Perfeito, de eu também uso, amo a creatina. Pra mim ela é queridinho, né? Nós temos aí, tipo assim, outros também no mercado, né? Cafeína, betalanina, que ajuda ali na questão de treinos. A gente tem muito fitoterápicos hoje também no mercado, que ajuda até em efeitos anabólicos, ajudam muito na mulher hoje, principalmente também, que passa a mulher 40 mais. Passa pelo processo ali de perimenopausa, menopausa e quer performar também na área esportiva, e até com a busca pela performance na área esportiva, de treinar bem, de ter uma boa condição, né, corporal, cardiovascular, respiratória, vem como consequência o corpo que ela busca, né? Você falou da cafeína, tá? Também é um suplemento que tem um nível de evidência científica muito boa. É um suplemento que diminui a percepção de fadiga. Então, realmente, só que, por exemplo, eu usando a cafeína, eu tenho uma tendência maior de ter extrasístole. Então, eu como pré-treino, eu não uso cafeína. O que seria isso, Odilo? A extrasístole é uma sístole a mais. Tá? É como se fosse uma contração que o coração faz, que não deveria fazer. Então, ela faz uma contração a mais em um determinado momento. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que são muito responsivas à cafeína e outras que não são tão responsivas assim. Tem pessoas em que a cafeína faz um efeito muito bom. Eu acho um suplemento muito interessante. Realmente, comprovadamente, ele tem um efeito de melhora de performance, mas que
tem que ser visto para cada pessoa, se aquela pessoa ela vai ser uma pessoa muito responsiva ou não, ou se isso, qual é, eu acho que às vezes as pessoas usam doses muito altas de cafeína, às vezes tem pré-treino aí com 200 miligramas de cafeína, eu acho já um pouco alto, sabe? Então, assim, se você for ver, se pegar uma xícara cheia de café ali, são 70 miligramas. Então, eu acho que é um suplemento interessante, mas de forma individualizada para cada um. Você citou a beta-alanina, acho um suplemento muito legal também. A beta-alanina, ela é um agente tamponante, né? Então ela atrasa um pouquinho o ponto de fadiga que você vai ter, né? Então, aquele ponto em que você vai ter que a sua musculatura esquelética ela começa a gerar uma certa acidez, né? Eu não quero entrar na parte fisiológica para não complicar o negócio, mas quando o músculo, para a galera entender, quando o músculo começa a entrar em fadiga, a beta-alanina atrasa um pouquinho essa fadiga. Então, acho um suplemento interessante também. A beta-alanina, eu acho, ela tem uma coisa interessante, que ela dá aquela parestesia, né? Então, as pessoas acham... Aliás, a beta-alanina ela é utilizada muito como pré-treino, mas ela é até interessante de usar crônico, né? Ela não é um pré-treino até, é melhor, o efeito dela é melhor quando você usa diariamente, tipo a creatina. Mas as pessoas usam muito como pré-treino e elas acham que o pré-treino bateu quando ela sente o efeito da beta-alanina, que aí dá aquela parestesia, opa, pré-treino bateu, agora vamos embora. E aí você está ligado porque acha que o pré-treino fez o efeito. É pela ação da beta-alanina, né? E que é interessante. Você falou também dos fitoterápicos que são utilizados pelas mulheres e tal. Eu falo assim, porque hoje no mercado a gente tem muitos fitoterápicos. As pessoas, muitas das vezes, era até o que eu trazia para você em relação a ele, e até mesmo a pré-treinos prontos, não com os ativos igual você trouxe aí, que as pessoas compram, tipo assim, na internet, porque vendem prometendo tudo. Eu falo pra mulher 40 mais, que tem muitos fitoterápicos hoje no mercado, que vendem pra ela aquele controle, né, controle dos calorões, da falta de disposição, da diminuição da libido, tudo que elas passam nessas fases, que são sintomas que realmente existem, elas vivenciam e diminuem a performance delas no treino, diferente da performance do homem que não passa por essas fases, né, Dilo? É totalmente diferente, mulher e homem. E hoje nós temos muitos fitoterápicos bons no mercado que ajudam elas a sanar esses sintomas. E eu falo assim, que dá para lançar a mão deles também no âmbito suplementar para ajudá-las. Só que o que eu ia te perguntar é exatamente isso. As pessoas deveriam comprar esses suplementos prontos, igual pré-treino. Toda esquina tem um pré-treino pronto. E provavelmente nesses pré-treinos pode ter tipo essa cafeína que você trouxe em doses altíssimas. Eu não gosto, tá? Eu acho melhor quando você, conforme eu falei, você tem um profissional da sua confiança e faz de uma forma individualizada para você, entendeu? Tanto na questão dos fitoterápicos, quanto na questão de algum agente que possa te ajudar como pré-treino, né? Mas, assim, isso acontece muito, né? As pessoas acabam sendo de uma forma mais prática, né? Compra na loja, compra na internet, mas e tem aquilo, né? Tem algumas substâncias que não tem nenhum nível de evidência científica comprovada que de fato venha melhorar a sua performance. Então, acho importante você procurar um profissional, né, que possa entender do assunto e possa te orientar com relação a fazer isso de uma forma individualizada, só isso. Perfeito. Mas pode ser interessante, sim, a questão dos fitoterápicos, né, isso que você falou, mulheres acima de 40 anos, alguns, você falou também de ganho de massa muscular, né, então a gente tem alguns que, nível de evidência, assim, né, não são tão significativos, mas que podem servir como auxiliar, né. Sim, então, interessante. Perfeito. A gente está quase chegando no final aqui do nosso bate-papo de hoje. É muito assunto, né, Dilo? Quando a gente fala assim da performance, uma vida de alta performance, tentando auxiliar as pessoas a entenderem o melhor estilo de vida associado à alimentação, à prática de atividade física, para ela performar cada vez melhor, a gente poderia ficar, tipo assim, tempos aqui e ainda ter assunto para discutir, né? A gente não consegue entrar, tipo assim, com tanta riqueza de detalhes
e acaba pegando de forma ampla. E da mesma forma, de forma ampla, mas que já teve muito conteúdo, muito insight aqui, que eu tenho certeza que nosso ouvinte consegue pegar e aplicar já na vida dele, que eu acho que é isso que é prático, um bate-papo de podcast. Caraca, ouvi o Dr. Dilo lá falando sobre isso, eu vou mudar aqui meu pensamento, vou realmente mudar aqui algo já na minha rotina. Eu queria fechar aqui hoje trazendo um ponto, né? Que é da questão da longevidade, né? É o preço de você realmente viver bem, o preço de você performar bem na sua vida, sempre trazendo lado de qualidade de vida e lado profissional junto, na mesma bandeja ali. O que hoje, para você viver bem hoje, o que hoje envelhece mais o corpo? O que hoje atrapalha mais o corpo para você viver bem? Não para você viver mais. Porque é diferente, né? Viver mais e viver bem. Me conta. Nossa, isso é uma resposta difícil, reflexiva, né? Porque isso é tema de estudos, né? Hoje as pessoas têm se dedicado muito a estudar longevidade, né? Então, alguns acham, identificam, na verdade, assim, é difícil de falar mas eu posso te dizer alguns que estão diretamente relacionados a marcadores que traduzem em longevidade. Então, por exemplo, você ter um bom VO2 máximo é um fator que é um indicativo de longevidade. O que é isso? Para quem então, mas o que é isso? VO2 e tal? É a capacidade de distribuição de oxigênio pelo seu organismo. Tá? Então, assim, é o volume de oxigênio, a capacidade que o seu organismo tem de inspirar do seu pulmão, absorver esse oxigênio e esse oxigênio ser distribuído para os tecidos e isso chegar nas células, tem a ver com a perfusão tecidual também. Então, esse é chamado VO2, essa capacidade é um grande indicativo. Quando você tem um VO2 bom, um VO2 com nível legal, isso é um indicativo de longevidade. Perfeito. Como é que você consegue melhorar o seu VO2? Fazendo atividades físicas, atividade aeróbica, né? Treinos específicos, isso tudo melhora o seu VO2. O que faz também você ter, são indicativos, né? Você ter uma boa nutrição. A gente sabe que você evitar alguns alimentos, eles são importantes para que você tenha uma longevidade maior. Eu não quero entrar em detalhes, mas que isso também é um fator importante. Você evitar o tabagismo, essa questão da bebida alcoólica, né? Isso também é importante. Hoje em dia as pessoas também têm estudado muito isso, a questão social, sabe? Então você ter relacionamentos saudáveis, você ter amigos, você ter momentos prazerosos com seus amigos, isso também é um fator importante. Tem até um documentário interessante, que é aqueles Blue Zone, né, que são as zonas que pelo mundo, em que se identificaram uma maior quantidade de pessoas que chegaram aos 100 anos e tal. E uma das coisas importantes que verificaram é que você ter um propósito de vida, isso também te estimula, isso também é um indicativo de longevidade. E aí a gente vê aquele senhorzinho lá com 90 e poucos anos lá no Japão que continua dando aula de karatê, né? Então, isso, você ter um propósito, algo que faça diferença, que você entenda que isso faz diferença na sua vida e faz diferença na vida das pessoas, isso também é um indicativo de longevidade. Por mais que isso a gente não consiga explicar isso ainda a nível molecular, isso a gente percebe que alguns fatores, como esses sociais, também são indicativos de longevidade. Perfeito. Então, só para resumir, a questão social, a questão da nutrição, a questão de você evitar alguns fatores como álcool e o tabagismo e obesidade, atividade física, melhorando seu VO2 máximo,
Esses são, assim, diria, os principais indicativos aí Perfeito. de uma vida longeva, né? Mas, assim, longeva, é muito interessante isso que você falou, que as pessoas geralmente elas relacionam a longevidade com vou viver até os 130 anos. Exatamente. E não é isso, gente. Como que você vai viver, né? Como que você vai viver, sei lá, vamos botar aqui, chegar até os 90, entendeu? Como que você vai chegar até os 100 anos? Sim. Então, a maneira, hoje em dia, a longevidade, ela está muito focada nisso. Como que você vai chegar nessa idade, né? E o fator da massa muscular também é muito importante, porque a gente sabe que após uma certa idade, até pelo declínio hormonal, pelo declínio neuromotor, pelo declínio que é da próprio volume de atividade física, a gente vai perdendo massa muscular. Então, você vê aquele idoso com pouca massa muscular, com sarcopenia, ele acaba não tendo qualidade de vida, sabe? Então, quando você preserva a massa muscular, você também consegue preservar a sua densidade mineral óssea, você evita a osteoporose, então você consegue ter, assim, você consegue fazer as coisas que parece que a gente não percebe, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, subir uma escada, você vai pegar um negócio na prateleira ali em cima, você vai precisar carregar uma sacola. Então, isso pode parecer algo corriqueiro, mas quando você está lá com seus 80 e tantos anos, e quando você perde isso, cara, isso prejudica muito sua qualidade de vida, entendeu? Então, tudo isso faz diferença também. Sim, perfeito. A galera aí da corrida, que não quer ir pra academia fazer musculação, tem que ir fazer musculação, tá, galera? Eu falo, vai lá fortalecer. Você trouxe num ponto, a gente tá finalizando aqui, mas me veio à mente aqui agora, Odilo, muito dos estudos, documentários que tem hoje em dia. Eu assisti um desses documentários e aí mostrou uma região da Itália, que é uma das regiões mais longevas que tem com qualidade de vida. E aí tem pessoas lá que a média, né, estimada das idades lá, pessoas com até 110 anos e bem. Pessoas com até 110 anos bem. E mostraram o quê, né? O que leva essas pessoas a ter essa idade e estarem bem mesmo, assim, dirigindo um automóvel, cozinhando, cuidando de uma casa sozinha, não estando dependente de familiares. Essa região específica, eu não me lembro o nome agora da Itália, ela fica bem, tipo assim, imagina o pico do morro. E essas pessoas sobem e descem aquilo todos os dias, a todo momento, para realizar atividades cotidiano. E olha uma coisa, tipo, ela não foi fazer uma atividade física específica, se matriculou na academia, foi fazer um tênis, fazer uma corrida. Algo do estilo de vida dela já rotineiro, entregou nesse documentário, um dos pontos, obviamente tem outros, o que levou a chegar nessa idade bem. Ter uma longevidade, né? Igual você falou, subir uma escada, fazer algo simples. E isso está preservando massa muscular. Isso. Você vê que nesse documentário não tem um ponto específico que você fala. Exatamente. Mas em cada região você observava algumas características para que você, como um todo, você possa separar alguns pontos que são importantes e que fazem diferença. Exatamente. Né? Fazer uma junção, né, do que realmente o que faz as pessoas chegarem nessa idade e chegar bem. Isso é um fato, isso que todos nós queremos, né? E para chegar nessa idade, chegar bem, tem que começar agora, viu? Performando bem. Isso é uma coisa muito importante que você está falando, né? Porque a gente, embora alguns estudos mostram que ainda que a pessoa idosa com sarcopenia, com menor massa muscular, o exercício físico faz diferença quando ela começa a praticar musculação, quando ela começa a pegar peso, faz diferença sim nessa idade, mas é lógico, quando você vai tendo esse hábito ao longo da sua vida, você chega numa idade mais avançada com uma capacidade melhor, né, de enfrentar os problemas da vida e isso que eu estava te falando, esses desafios que a gente não percebe, mas chega num momento da vida que isso faz diferença, né? Na conferência do Arnold desse ano, eu vi uma senhora lá que você foi lá? Não fui. Acompanhei remotamente. Não fui esse ano. Mas eu vi uma senhora, até que eu nem sei a informação com riqueza de detalhes, não. Mas ela tem hoje 74 anos
você vê o corpo dela extremamente assim, não musculoso em volume, mas com músculos, um corpo desenhado, delineado. Não tá aquela senhora de 74 anos flácida, você vê que tem pouca massa muscular. Não, ela tá bem. E aí você pergunta para ela assim, nossa, você faz atividade física há quanto tempo? Você pensa já, cara, essa é atlética. Desde sempre. Começou aos 20. Exatamente. Não. E ela falou, não, eu comecei exatamente há 5 anos. De domingo a domingo, sem parar. Trabalhando, sabe o quê? Progressão de carga. Ela trouxe. E aí ela falou assim, aí ela finaliza com a temática que nós estamos debatendo aqui hoje. Ela finalizou assim, e hoje eu posso falar que eu estou performando bem na minha vida. Ela está vivendo hoje uma vida de alta performance associada ao quê? Ao esporte. Então, é isso que talvez, assim, eu acho que quem for assistir a gente entenda isso, que você vê uma senhorinha de 74 anos e está em alta performance. O que é essa alta performance? Qualidade de vida que ela está tendo ali para fazer o que ela quiser da vida dela ali naquele momento. Né? E é isso, gente, né? Não é performar e você receber a medalha, e não, é você ter qualidade de vida. Perfeito. É um ótimo exemplo, Vitória, muito bom. E você olha pra ela, você não dá 74 anos não, tá? E olha que ela começou, e eu fiquei impressionado porque ela começou só há 5 anos, entendeu? Quando você vê 5 anos, assim, caraca, porque se você pensa hoje, assim, pra quem quer começar, assim, cara, eu quero performar bem na área esportiva, na minha vida, será que eu consigo, tipo assim, começar e ter aquele resultado que eu quero buscar? Consegue. Porque olha, então, a mulher com 5 anos, cara, você olha pra ela, você pensa assim, caraca, não dava 74 anos pra ela nunca. Olha o que ela conseguiu com 5 anos. Constância, né, no dia a dia dela, e fazendo o que precisa ser feito ali, com treino, alimentação, suplementação, as coisas que ela utiliza. Isso é maravilhoso, cara, isso é muito legal. E assim, e tá mudando um pouco também o conceito, né, que as pessoas estão entendendo da importância do exercício de força, que há alguns anos atrás, né, a gente achava que isso era só coisa de quem queria ficar forte, só dos marombas. Marombado. Não, gente, hoje em dia é importante para todo mundo, é importante para você prevenir a sarcopenia, prevenir a perda de massa muscular, preservar a sua massa muscular, para que você possa um dia chegar nos 74 anos contando esse exemplo aí que a Vitória deu, que foi excelente, maravilhoso, é isso. Perfeito. É isso. Então, hoje em dia a gente vê nas academias senhoras, senhores, por quê? Porque ainda bem que está mudando essa mentalidade, né, no sentido de entender o papel e a importância dessa forma de exercício, né? Isso é fundamental. Perfeito. Muito legal. Perfeito. Dilo, chegamos ao final aqui do nosso encontro de hoje. Passou rapidinho. Muito rápido. Já passou mais de 1 hora conversando aqui. Que gente. Isso. Vou finalizar aqui agradecendo a sua participação. Foi muito bom trocar com você. Realmente, conversar com você traz, ao mesmo tempo, assim, uma riqueza de conhecimento da sua área, uma riqueza realmente assim, de clareza do que você fala. Você consegue transmitir pra gente, tipo assim, clareza. Eu senti isso aqui, então fico muito grata, tá, pela sua participação. Quem quiser seguir a gente aí no VGCast, não deixa de procurar lá no YouTube, seguir para realmente receber todos os episódios que toda semana tem, toda terça-feira, episódio novo aqui. O meu @ do meu Instagram é o @ doutora DRA Vitória Goncalves. Vou pedir o Dilo para deixar o dele também. E se quiser finalizar, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, Dilo, fica à vontade, o espaço é seu. Eu só agradecer muito pelo convite, adorei participar. Eu adoro falar sobre esses assuntos, sobre esses temas, e isso acaba, assim, me empolga, eu gosto muito de falar sobre isso, então sou muito grato pela oportunidade de estar aqui participando. O Instagram é @diloneto. E, gente, assim, foi isso que a gente falou aqui, nunca é tarde. Tá? Você acha que está com 30, 40, 50, que já é tarde? Nunca é tarde. Então dá sempre tempo de você começar, de você mudar os seus hábitos, de você gerenciar melhor o estresse, de você fazer atividade física, de você procurar ter uma performance no que a gente fala de qualidade de vida. Tá? Então nunca é tarde para você começar. Perfeito. Até mais e te espero no próximo episódio. Valeu, pessoal.